Você já se perguntou o que existe entre a vida e a morte? Seria apenas um vazio? Ou existe um outro lado, repleto de luz e significados profundos? As experiências de quase-morte, também conhecidas como EQM, fascinam pessoas ao redor do mundo com relatos de paz, visões e até encontros com seres de luz. Mas o que é isso afinal? A ciência tem tentado explicar esses fenômenos, mas ainda faltam respostas definitivas. Hoje, vamos explorar 6 relatos impressionantes de pessoas que vivenciaram essas experiências misteriosas. Prepare-se para uma jornada onde ciência e espiritualidade se encontram. As EQM acontecem quando uma pessoa é considerada clinicamente morta e depois retorna à vida, frequentemente com relatos de experiências inexplicáveis. Durante esses episódios, muitos descrevem um desprendimento do corpo, uma sensação de paz e visões de um túnel com uma luz intensa ao final. A ciência sugere algumas explicações, como a falta de oxigenação no cérebro, que poderia causar essas visões. Alguns estudos indicam que o cérebro libera substâncias que produzem sensações de calma e bem-estar, talvez como um mecanismo para enfrentar a morte. Outras teorias, porém, levantam dúvidas. Enquanto a ciência aponta fatores biológicos, a sabedoria popular vê um significado muito mais profundo. Para muitos, as EQM representam vislumbres do além, um possível contato com o lado espiritual. Agora, vamos conhecer 6 casos fascinantes de experiências de quase-morte. Antes do acidente, Lars Grael era um velejador de sucesso, focado em competições e na superação pessoal. Em 1998, durante uma regata em um dia de ventos fortes e mar agitado, ele estava cercado pelo som das ondas quebrando e do vento cortante. De repente, ele sofreu um acidente grave que quase tirou sua vida. Tudo começou com uma forte colisão que o fez ser jogado ao mar, ferido e à beira da morte. Grael sentiu o impacto da água fria, e a escuridão parecia envolvê-lo, mas, ao mesmo tempo, uma calma indescritível tomou conta de seu ser. Ele relata que naquele momento, sentiu uma paz inigualável, como se estivesse sendo acolhido por uma força maior. Ele não sentiu medo nem dor, apenas uma sensação de que tudo ficaria bem, mesmo que sua vida estivesse por um fio. Após se recuperar, Lars passou a encarar a vida de forma diferente. Ele afirma que a experiência foi um despertar espiritual, que o fez valorizar mais a vida e os momentos simples, deixando de lado as pressões e focos apenas nas competições. Para ele, a EQM representou um lembrete do que realmente importa na vida. O Dr. Eben Alexander, neurocirurgião de renome e anticético sobre questões espirituais, sofreu uma infecção cerebral que o colocou em coma profundo. Antes disso, Eben era um cientista que não acreditava na vida após a morte ou em fenômenos sobrenaturais. Naquela noite, ele estava em uma sala de hospital fria e silenciosa, cercado apenas pelo som das máquinas que monitoravam seus sinais vitais. Mas, durante o coma, ele vivenciou uma experiência fora do comum. Sentiu-se transportado a um lugar paradisíaco, cheio de cores vívidas e seres iluminados. Durante essa experiência, ele encontrou uma figura feminina de luz, que o guiou e transmitiu mensagens de paz e amor. Para Alexander, essa vivência era muito real, muito mais do que ele jamais imaginara. Após acordar, ele mudou radicalmente sua visão de mundo. Escreveu o livro Uma Prova do Céu para compartilhar sua experiência, defendendo que a consciência vai além do corpo físico. Sua vida mudou profundamente, pois ele passou a enxergar a ciência e a espiritualidade como complementares, em vez de opostas. Colton era apenas uma criança de 4 anos quando passou por uma cirurgia de emergência após uma ruptura de apêndice. Antes dessa experiência, ele era um menino comum, vivendo uma infância típica.
No hospital, cercado pela preocupação dos pais e pelo ambiente médico, ele entrou em uma sala cirúrgica iluminada e fria. Mas algo aconteceu enquanto ele estava sob efeito da anestesia. Ele afirma ter ido ao céu. Segundo Colton, ele encontrou Jesus e viu parentes falecidos, incluindo uma irmã que ele nunca soubera ter existido. Ele descreveu cenas do céu, que para sua família, eram impossíveis de ele conhecer ou imaginar. Após a experiência, Colton se tornou uma criança mais calma e sensível. Para ele, o que vivenciou foi real, e isso marcou sua vida e a de sua família. Eles escreveram o livro O Céu é de Verdade para contar essa história e inspirar outras pessoas a acreditarem que há algo mais além desta vida. Rita Isabel era uma mulher de espírito livre, que valorizava intensamente as experiências humanas e mantinha uma visão cética sobre a morte. Em 1979, devido a complicações de saúde, ela viveu uma EQM intensa. Enquanto seu corpo estava em um estado crítico, deitada em uma cama de hospital, com a luz fria do ambiente e o som das máquinas ao redor, Rita relata ter sido levada a um lugar de paz profunda, onde viu uma luz intensa e reconfortante e encontrou entes queridos que já haviam partido. Durante a experiência, ela sentiu uma conexão universal, como se entendesse o propósito da vida e da morte. Após retornar, Rita diz que nunca mais foi a mesma. Ela descreve que agora vê a morte como uma passagem para um lugar de paz e que isso a ensinou a viver de forma mais serena. Para ela, essa experiência foi um divisor de águas, e seu relato inspirou inúmeras pessoas a refletirem sobre a vida e sobre o que realmente importa. Antes de sua EQM, Sharon Stone era uma atriz que vivia intensamente a carreira de Hollywood, com uma vida cheia de glamour, mas também de altos e baixos emocionais. Em 2001, após sofrer um grave derrame cerebral, Sharon se viu em uma experiência sobrenatural. No início, ela estava cercada pelo silêncio da recuperação em um quarto de hospital, sentindo o peso da dor e da incerteza. Ela descreveu uma leveza incomparável, como se estivesse flutuando acima do próprio corpo, e viu uma luz calorosa ao longe. Durante essa experiência, ela encontrou uma paz imensa e entendeu que havia mais do que o mundo físico. Quando voltou, Sharon se tornou uma pessoa muito mais espiritual, dizendo que a experiência mudou sua forma de ver a vida. Ela passou a valorizar a espiritualidade e a refletir mais sobre o significado de sua existência, vendo seu papel de atriz como uma plataforma para tocar vidas de forma positiva. Elizabeth Taylor, uma das atrizes mais emblemáticas de Hollywood, teve uma EQM durante uma cirurgia de emergência. Elizabeth, antes disso, era conhecida por seu temperamento forte e por sua vida intensa. Durante o procedimento, em uma sala cirúrgica fria, cercada por equipamentos e médicos, ela relata ter visto uma luz resplandecente e encontrado um ser iluminado, que lhe ofereceu uma escolha: retornar ao corpo ou seguir em frente. Taylor optou por voltar, e ao acordar, disse que a experiência mudou a forma como ela encarava a vida. Desde então, ela passou a valorizar mais o lado espiritual e a buscar formas de ajudar o próximo, sendo muito ativa em causas sociais. Para ela, aquela experiência foi uma mensagem de que ainda havia um propósito a cumprir em sua vida. Cada um desses relatos mostra que as experiências de quase morte mudaram a vida dessas pessoas de formas profundas e inesquecíveis. Para alguns, foram um despertar espiritual, para outros, uma segunda chance de viver com mais propósito. Mas o que são essas experiências? São apenas ilusões criadas por um cérebro em colapso, como sugere a ciência. Seriam apenas ilusões do cérebro em momentos de estresse? Revelações de uma realidade maior, como muitos acreditam? Ou essas experiências nos revelam algo sobre a vida após a morte? A crença popular afirma que durante a vida, uma pessoa precisa escolher entre o bem e o mal, para que ao morrer ela possa ir a um lugar de paz ou de tormento. Será que essas experiências de quase morte são apenas ilusões de um cérebro em desespero? Ou talvez, sejam um vislumbre do que nos espera no outro lado? E você, o que acredita que seja? Compartilhe sua opinião nos comentários.
Para onde você acha que vamos quando tudo termina? Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse.